Boa noite. Boa noite. Aqui a contação de história para as crianças acontece paralelamente à palestra na noite na saleta dos fundos. A adoção de cestas básicas é solicitada para a posterior distribuição às pessoas assistidas pela equipe de assistência aos carentes. A realização de ripas ocorre para fim de angariar fundos para a reforma das salas de paz. Os estudos das obras básicas ocorrem em dias de horários pré-estabelecidos e formações na biblioteca e no mural. A biblioteca possui livros para empréstimo, bastando preencher a ficha de adoção e pagar um valor único de adesão. Os livros à venda com valores acessíveis. O atendimento fraterno é realizado com agendamento prévio e acontece meia hora antes dos trabalhos da casa. Informações na biblioteca. Solicita que durante os trabalhos da casa os telefones sejam colocados no modo silencioso. Solicitamos que não coloquem lixo nas floreiras da lateral do centro, mas descarte corretamente nas lixeiras disponíveis. A pomada do Vovô Pedro está disponível, uma por família, de forma gratuita, solicitada na biblioteca. Livros de Espírito de segunda de manhã às 10 horas. Estamos iniciando, começou segunda-feira, tá? Quem quiser ainda se inscrever, o estudo do Livro dos Espíritos, às 10 horas, é isso, Josi? A Josi que ministra o estudo. Quem quiser pode se inscrever. Boa noite. Boa noite. Então, nós vamos fazer essa abertura. Nosso palestrante de Capão da Canoa, que infelizmente não pode ver, porque fui por causa de gripe. Está tomando conta desses resfriados, né? Então, eu vou fazer uma pequena leitura, né? Vocês desculpem, né? Vou fazer uma leitura aqui. E depois continuamos com nosso irmão Jaime, que vai fazer radiação. Eu posso contar a história do Pedro, na verdade. Ah, tá, muito bem. Então, nosso irmão vai contar a história do Pedro. Com uma pomada com E ele vai fazer a irradiação para os lares. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, então, a abertura do Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Vamos ver o capítulo 15. Fala da caridade na salvação. A caridade necessária segundo São Paulo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a dos anjos, mas não tivesse caridade, não seria mais do que um bronze que soa a um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios e tivesse uma ciência perfeita de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, em nada seria. E se eu tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso em nada serviria. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não busca seus próprios interesses. Não se gaba e não se irrita com nada. Não desconfia, não se regozija com a injustiça, mas com a verdade. Ela tudo suporta, em tudo crê. Tudo espera, tudo sofre. Permanece em todas essas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior delas é a caridade. São Paulo, 1ª Epístola dos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7 e 13. Que assim seja. Que assim seja. Sabe que o centro distribui a pomada do Vovô Pedro, né? Então eu vou contar como surgiu a pomada do Vovô Pedro, como é que ela foi feita, porque que ela é uma receita espírita, tá? Nos inícios dos anos 70, em Belo Horizonte, João Nunes, um contemporâneo de Chico Xavier, e ele é um espírita muito conhecido no meio espírita, tem bastante livros psicografados, né? E ele estava psicografando um livro que quem ditava eram os escravos. Vários escravos, né? Ditavam para ele, os espíritos escravos, e ele fez o livro. Aí chegou no final do livro, então de 1972, 1973, os espíritos disseram assim: esse livro tem que ser lançado num centro espírita em Betim,
onde tinha na época muitas pessoas que tratavam pessoas com lepra, com doenças da pele. Daí eu disse, mas por quê? Daí eu disse, não, você tem que ir lá e marcar, e vai lá, faz uma palestra e lança o livro lá nesse centro espírita, tem que ser lá nesse centro espírita. Aí ele chegou da gráfica e tal, entrou em contato com o centro espírita, ele nunca tinha ido lá, não sabia onde era o centro espírita, nunca tinha feito palestra, falou para o centro espírita, preciso fazer uma palestra aí e tem que ser tal dia. Aí disse que na época pegou um Fusca, né, do CDV era de Belo Horizonte, né, a mãe dele é a Maria Nunes, também uma espírita muito famosa no meio. Ele pegou um Fusca, disse que botou os livros no capô, né, o Fusca tinha o capô na frente, embalado no papel aqueles papéis de mercado, aqueles que antigamente se embalava carne, embalava tudo, e foi para Betim, né, fazer a palestra. Né. Tudo bem, o livro foi psicografado, daí chegou lá, aí tinha, como é um lugar pequeno, um centro pequeno, tinha várias famílias, daí ele não tinha livro suficiente, sabe? Ele tinha levado só uma quantidade, daí o presidente do centro disse, não, tu autografa só um por família, vamos dar um livro por família, a gente conhece as famílias são conhecidas, assim, um monte de gente conhece as famílias, essa família. E ele pegou e autografou os livros todos, né? O presidente distribuía para a família, deu uma família. Aí no final, quando estava terminado já a sessão, já tinha feito toda a explanação, né? Tinha conversado sobre espiritismo. Aí a gente começa a entrar pelo centro, assim, todos os escravos, os espíritos dos escravos com roupa de festa, e fizeram um corredor, assim, um corredor russo, sabe, esse corredor, assim, meio assim, vários espíritos, que ditaram para ele o livro, e mais um monte de espíritos, todos negros, todos escravos. E nisso veio um senhor feudal, assim, um senhor todo bem vestido, branco, né, no meio dos... e vem caminhando, e vem para ele assim, ele está na mesa ainda, sabe, já terminado de... E ele disse, pega um papel e uma caneta que eu vou lhe dar uma receita de um remédio, uma pomada. Aí ele ficou assim, né? Aí não tinha, só tinha aquele papel que ele tinha recebido do livro, pegou o papel, e ele ditou uma receita, sabe? Tal, tinha que fazer, eram 7 ervas, elas eram muito difíceis de conseguir, porque uma erva era na China, outra era na África, outra era na Turquia, na Ásia, outra era na Amazônia, então era muito difícil conseguir aquelas ervas, juntar todas aquelas ervas. E deu uma fórmula que tinha que fazer a pomada com a música que tinha que ser, a preparação que tinha que ser, que ele não podia comer carne, não podia se alimentar, só tomar água no dia, tinha que ter todo um ritual. E deu passo a passo da pomada para ele. Ele anotou tudo, né? Pegou aquilo e voltou para Belo Horizonte, né? Mas em 1970 é difícil de importar as coisas, conseguir as coisas. Então, cada vez que tinha um espírita, alguém que viajava, ia para o exterior, ia lá para olha, vê se consegue essa erva para mim, né? Aí a pessoa trazia uma erva, trazia o que ele pedia ali, né? Trazia. Ele foi juntando, levou um tempo para juntar ele, já era isso em 1974, 2 anos para juntar tudo aqueles ingredientes que ele precisava para fazer a pomada, né? Aí ele pegou e foi elaborar então a música, todo o espaço dentro do Centro Espírita. Hoje o nome é Maria Nunes, que é a mãe dele, mas na época não era outro nome do Centro Espírita, depois mudou para o nome da mãe dele. E ele foi preparar, então eram uns panelões, e tinha que ferver, e tinha que fazer tanto tempo, e ele fez aquilo tudo, né? E ficou a pomada, essa pomada que nós conhecemos hoje. Aí ele disse, tá, mas como é que eu vou fazer agora para ver se vai funcionar, né? Aí disse que tinha um mendigo que ficava na rua cheio de ferida, né? nas pernas, né? Aí ele pegou e deu uma pomadinha para ele, né? Na época o espírito ditou, ele disse, a pomada tem que ser grátis, Deus lhe pague. Não pode cobrar nada, não pode cobrar, que senão não vai ter efeito. Não, por isso que a gente doa, né? A gente recebe doação e doa, né? E daí a gente não pode cobrar, não pode ser, não é comércio. Aí ele foi, vamos fazer então uma coisa, quando vem assim um pessoal, a gente junta o dinheiro e vamos fazer a pomada. Aí ele pegou e fez e distribuiu para esse mendigo para ver se funcionava. Passou uma semana, o mendigo, ele foi lá perguntar ao mendigo, a perna dele estava curada, não tinha mais ferida, estava tudo sequinho. E disse, e a outra? Porque ele disse, porque eu passei só numa perna, porque se eu passasse nas duas ninguém mais dava dinheiro, ninguém mais ia me dar dinheiro se eu ficasse curado. Então eu passei só numa, curei só uma, a outra tem que ficar com ferida, senão as pessoas não me dão dinheiro. Ele riu, né?
tudo bem, né? Aí disse, funcionou. Aí começou a fazer, distribuir, né? Depois de um ano, mais ou menos, o Chico descobriu, né? E ele tinha feito, né? O Chico ia a Belo Horizonte, ele ia a Uberaba. Daí o Chico pegou e disse assim, eu fiquei sabendo que tu tens, tô fazendo. Daí o Chico disse, pois é, me trouxeram. Estava com os bolsos cheios de pomada, o Chico já estava distribuindo, o Chico estava pomada às vezes estava tudo sujo de pomada, porque ele soube, né? E levou para o Uberaba e distribuía a pomada do João Nunes, né? A pomada do vovô Pedro. Aí o João Nunes, ele fazia palestras, então um dia ele estava, não sei se eu não vou mentir, mas acho que era Sorocaba, uma cidade do interior de São Paulo, e ele foi fazer uma palestra, mas só que ele chegava cedo, porque ele era de Belo Horizonte, ele ia a São Paulo, ele levava 4, 5 horas, 6 horas, dependendo da cidade, se é uma divisa, então ele sempre chegava cedo, ele saía de manhã, e ele ia para uma biblioteca, na parte da, sabe, antes de chegar o horário, dava para ficar 3, 4 horas na cidade, ele ia para uma biblioteca. Ele está na biblioteca eu acho que era Sorocaba, não vou dizer certo que é Sorocaba. Ele estava na biblioteca, lendo um livro lá, sabe? E ele abre um livro, assim, ele abriu o livro e aí a pessoa que veio editar a pomada para ele estava no livro. Daí era mesmo, sabe? O cara que descobriu o imã, que, sabe? Era o espírito de mesmo que estava lá, um alemão, né, que descobriu ele foi a pessoa que descobriu do cavalo, o contato, onde que as crianças fazem. Tem várias descobertas de energia, né? E ele que tinha ditado isso. Aí diz que ele levantou a cabeça e o espírito estava atrás dele e disse assim, por que tu não me disse que se eu botasse pomada de mesmo, ninguém ia acreditar em ti? Então ficou a pomada do vovô Pedro, ficou muito mais simples e muito mais fácil da população acreditar. E daí depois, inclusive, teve problemas porque o pessoal ficou muito divulgado em Belo Horizonte, né? O centro dava, daí mais um centro começou a fazer, porque tem um ritual certo. Hoje tem vários, né? Em Goiás, né, Josi? Interior de São Paulo. Aqui em Torres também. Estão fazendo já. O pessoal da Caminho da Luz foram até Belo Horizonte para aprender como fazer. Todo o procedimento que é feito, inclusive estas que nós temos para distribuição, foram doadas pelo pessoal da Caminho da Luz de Torres. Então já tem vários lugares no Brasil, foi distribuído, no interior de São Paulo, no interior de Goiás, que também começaram a aprender a fazer toda a pomada, todo o ritual, tem que ter um preparado, tem que ser um dia especial, alimentação especial, né? Então a pomada ficou bem conhecida. E tiveram que cuidar porque começaram a falsificar e vender nas farmácias em Belo Horizonte, sabe? Daí tiveram que entrar com o processo todo, os farmacêuticos dizem, mas isso não está regularizado, não tem registro, aí deu uma confusãozinha, aquelas coisas que dá na parte burocrática, né? Mas assim que resolveram e ficou proibido de vender e só os centros espíritas podem distribuir, né? Ou as pessoas que falam. Mas é interessante porque a gente às vezes não acredita no mundo espiritual, né? Mas o mundo espiritual está aqui, está protegendo, está passando mensagens. Nem todo mundo consegue, às vezes, né, absorver essas mensagens, absorver essa energia. Mas o João nos trouxe para nós uma experiência que é bem interessante, né? Tem espíritos antigos, né? Mas que estão aí nos ajudando, nos informando em muitas coisas ainda vamos descobrir, né, no futuro. Nós temos muitas obras que o Chico trouxe do André Luiz, que traz muitas doenças, a cura das doenças, no meio daqueles livros do André Luiz ali tem muita coisa interessante, né, que a ciência ainda está estudando, a parte do cérebro, então, mas muitas coisas que nós vamos evoluir para descobrir as curas dos cânceres, né, nós vamos ter uma hora dessa, nós vamos ter o merecimento de ter todas essas, né, nós ainda somos muito atrasados, nós estamos ainda com energias baixas, mas quando nós tivermos uma energia mais positiva no nosso planeta, quando nós fizermos a nossa parte, aí com certeza nós vamos conseguir... É uma mesma história do nosso de Eurípides. Eurípides, Isso ele fazia medicamento, né? É a mesma história, digamos, eu trabalhava muito tempo engajado nas partes espíritas, né? Eu sabia o protetor, assim, quem estava junto, né? Ajudando o protetor. A fisionomia eu sei até hoje, tudo sabe. E os que rodeiam também, o grupo. Eu sei as fisionomias. A falange. E eu não sabia quem era. E fui no computador, comecei a passar assim, Sorvia, mas não sabia quem era. Não sabia, assim, não sabia o nome nem nada, né? Mas a fisionomia sabia, né? Alicia Pisciano. E apareceu aqui. E depois ele se manifestou aqui. E ele ditou as cores do centro. Como tinha que ser. E o horário também. Depois nós fomos, depois de
anos, né, José? 4, 5 anos nós fomos conhecer a cidade onde nasceu o Passanudo do Sacramento, e as cores do centro deles é igualzinho a nossa. A mesma cor, o mesmo tom, tudo igualzinho. Tem a gente chegar em terra, ele chega lá, né? E o horário bem legal. Das quartas-feiras, igualzinho às as 9 da coisas. manhã, para a parte das 2, eu mesmo Mesmo dia, mesmo horário também. Mesmo horário. É. E, Isso. inclusive lá eles também distribuem a pomada, só que lá é a pomadinha do tio Eurico. É, isso aí. Mas é a mesma forma. É a mesma pomada. É a mesma forma. É a Lá mesma é a forma. pomadinha do tio Eurico. Isso. Mas esse seria o recado de hoje. Então agora Pelo vamos menos fica conhecendo, né? Sim, A pomada. interessante, né? É, segundo o Laércio, o pessoal passa até no pão a pomada. Certo? Agora então nós vamos para a agradecão para os lares, que você se concentre para enviar o pensamento positivo, para o irmão que está precisando de ajuda no lugar que ele estiver. Vamos concentrar nesse momento para receber toda a energia positiva que o mundo espiritual nos oferece. Agradecendo a falange de Eurico Passanufo, que está conosco, iluminando esse centro, iluminando cada um dos nossos espíritos, da nossa alma. Vamos pedir então permissão para nós sairmos daqui e subindo. Vamos imaginar todo o balneário da Rondinha, todas as residências, todas as pessoas que fazem parte da nossa comunidade, os animais, as plantas, essa praia, podemos olhar de cima a praia, que é uma energia natural, e vamos emanando bastante energia para todos que estão aqui, nossos vizinhos, nosso lugar. Subindo um pouquinho mais, vamos então imaginando o nosso município, todo o Arroio do Sal, sul a norte, os 23 quilômetros que nós temos de praia, e vamos botando energia para todas as pessoas do município, todas as pessoas que estão precisando de uma energia, todos que estão passando por um momento mais difícil que o nosso, aqueles que estão com problemas de relacionamento, problemas financeiros, problemas de saúde, né? As pessoas que estão desesperadas, né? Que elas possam receber um pouquinho de energia para que não possam ter um pouquinho mais de harmonia, um pouquinho mais de amor. Então, subindo um pouquinho mais, vamos imaginando todo o nosso litoral norte, de Torres a Tramandaí, descendo, e imaginando então todo o Rio Grande do Sul, todo o nosso mar de cima. Ficamos imaginando que a equipe de Francisco Spinelli, que é a pessoa que trouxe o espiritismo para o estado do Rio Grande do Sul, na época dos cavalos, ele andava a cavalo para trazer toda a divulgação da doutrina. Francisco Spinelli pode então, com a falange dele, nos iluminar todo o nosso estado, todos os nossos governantes, nossos prefeitos, os vereadores, as pessoas que estão na educação, na saúde, de todo o Rio Grande do Sul. Então nós vamos imaginando o nosso país, o Brasil, a pátria do Evangelho, e daí com o nosso governador do Brasil espiritual, que é Ismael, vamos fazendo toda a falange dele, se juntando já com a falange de Eurípides e do Francisco Spinelli, e vamos botando bastante energia para o nosso país, os nossos governantes, Brasília, os outros estados, no norte, no nordeste, no sul, centro-oeste, todas as regiões possam iluminar, onde tem os agricultores, que eles possam fazer os nossos alimentos com amor, né? As pessoas que estão nos ajudando, as pessoas que estão trabalhando, todos os trabalhadores desse país que fazem a gente sempre nos ajudar, nós podemos nos ajudar espiritualmente e mentalmente. Então, para terminar, vamos imaginar a Terra, e junto com ele, o nosso governador, o nosso Jesus, que é o nosso guia e modelo, que ele possa então, nessa Terra azul, passar essa energia, imaginando todos os continentes, principalmente aqueles países, aquelas regiões onde estão em guerra, faixa de Gaza, Ucrânia, que a gente possa receber então um pouquinho de energia para poder ter menos raiva, menos ódio, que é um momento difícil que eles estão passando, realmente quem está no meio da guerra, é difícil não ter raiva, não ter ódio, que eles possam receber esses minutos de energia, principalmente as crianças, as mulheres, todas aquelas pessoas que estão sofrendo, às vezes com falta de alimento, com frio, com falta de roupas, que as guerras trazem,
as guerras também acontecem na África, que as pessoas possam receber lá também uma energia. E todos os continentes, todos os países, europeu, Ásia, Oceania, África, todos os lugares do mundo possam receber um pouquinho da nossa energia, que o mundo espiritual, através de nós, possa ir por todo o planeta, possa fazer todos esses pontinhos de luz e consigam entrar onde precisa, que o mundo espiritual sabe onde é que é. Voltando então aqui para a nossa casa de oração, sobre o manto de Maria, o manto azul de Maria, a gente pode então agora pedir por nós, pedir pelos nossos lares, das nossas pessoas que estão lá nos lares, os nossos familiares, os nossos conhecidos, os nossos parentes, os nossos animaizinhos, as nossas plantas da nossa casa, a gente possa tirar toda e qualquer energia negativa que tenha lá nos cômodos, pode entrar na cozinha, nos quartos, no banheiro, e tirando toda a energia, imaginando que o mundo espiritual está ali limpando, fazendo a limpeza e tirando tudo pela porta dos fundos, mandando para os ares, e lá em cima essas energias vão ser transformadas e voltadas para nós como forma de luz, como energia positiva, que a gente possa então, quando chegar nos nossos lares, estar mais aliviados e com um pouco mais de energia positiva e manter assim toda a semana. Que assim seja. Agora vamos para o passe, a Senhor de uma guarda para receber